Olá, alunos. Então, hoje eu vim aqui corrigir com vocês as questões sobre o relato pessoal que eu passei para vocês. Eu espero que todos tenham tido a oportunidade de assistir o vídeo explicativo, né, sobre o conteúdo, porque eu acredito que o vídeo, ele pode ajudar a sanar a maioria das dúvidas de vocês. Mas se ainda assim as dúvidas persistirem, vocês podem me chamar, podem me procurar. Eu estou aqui para ajudá-los da melhor forma possível, tá bom? Só relembrando, o relato, geralmente ele é quase igual a um diário, né? A pessoa vai narrar, ela vai contar, ela vai descrever fatos acontecidos com ela. Então, isso vai ser sempre em primeira pessoa, né? E como ela vai estar contando, então é uma narrativa, tá bom? Na primeira questão, eu pedi para vocês fazerem uma definição para relato com as palavras de vocês. Olha, as respostas não precisam estar iguaizinhas às que eu vou colocar aqui, mas estando no mesmo sentido ou estando parecidas, isso é o que importa. O que importa é vocês terem entendido o conteúdo, tá? Aí eu coloquei que o relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. A pessoa vai contar, ela vai narrar uma história de algo que marcou a vida dela, dentro do relato pessoal. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Como é algo que marcou a vida, então deixa transparecer certas emoções. Se tiver uma dor em relação àquilo que foi vivido, na leitura a gente vai entender essa dor, esse sofrimento que essa lembrança vai estar causando na pessoa. Na 2, qual a estrutura de um relato? O relato precisa ter o título, tema, que é o assunto principal, introdução, contexto, né? Vai ter que ter a contextualização da história, né? O desenvolvimento de toda a história, os elementos da narrativa, que é o narrador, personagem, enredo, tempo, espaço, clímax. Narrador é quem conta a história, personagens são os que participam. Enredo é o assunto em torno do qual toda a história foi desenvolvida. O tempo, né, se é um tempo cronológico ou se é um tempo psicológico. O tempo cronológico é aquele que o narrador conta os fatos no momento em que eles aconteceram. E o tempo psicológico é aquele com flashbacks, que são as lembranças. Espaço é onde a história aconteceu. Clímax seria o suspense da narrativa e logo depois do clímax vem o desfecho, tá? Quais são as características de um relato? Eles são textos em primeira pessoa, os verbos no presente e em grande parte no passado, porque fazem parte da lembrança de alguém. Caráter subjetivo, o que seria isso? Que transmite sentimento. E experiências pessoais, né? Se o texto é narrado em primeira pessoa, então são experiências pessoais, particulares, individuais de cada pessoa. Quais elementos são obrigatórios em um relato? É obrigatório que tenha um título, que tenha um tema, né, que é o assunto principal, os elementos da narrativa e a narração ser em primeira pessoa. Se for em terceira pessoa, já não é mais um relato. Aí vira uma simples narrativa, um conto, uma crônica, mas deixa de ser um relato. Para ser um relato, uma das principais coisas é a narração em primeira pessoa e o desfecho, né? Tudo tem que ter um desfecho, tem que ter a conclusão dos fatos. De acordo com o conteúdo estudado na quinzena anterior, o gênero relato pertence a qual tipo textual? Lembrando que os tipos textuais são narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. O relato, ele pode pertencer tanto ao tipo textual narrativo como ao descritivo. Por quê? Porque ele vai estar contando uma história, ele vai estar narrando os fatos ocorridos, mas essa narração, ela é extremamente detalhada, ou seja, descreve os fatos. Então, pode ser narrativo e descritivo, tá bom? Leia o relato abaixo e depois responda as perguntas. Eu trouxe esse texto, eu achei esse texto muito interessante. Quem leu, eu espero que tenha entendido a mensagem que o texto passa. Gente é bicho e bicho é gente. É a questão da inversão dos valores, né? Muitas pessoas atualmente estão sendo tratadas como animais e muitos animais são tratados melhores do que muito ser humano. Tudo bem que às vezes
tem pessoas que não são tão importantes, que não têm caráter, mas a gente deve tratar bem as pessoas, né? Querido diário, como eu falei para vocês, o relato ele tem esse caráter de diário, essa questão de ser uma coisa assim muito pessoal de quem está escrevendo. Então, ele vai trazer sentimentalismo igualzinho o diário. O diário ele está ali aliado ao relato pessoal. Então, a narradora, a pessoa começa: Querido diário, não tenho mais dúvida de que este mundo está virado ao avesso. Fui ontem, ó, quando ela coloca fui, é marca de primeira pessoa, tá? Algo que ela viveu, que ela vivenciou. Fui ontem à cidade com minha mãe e você não faz ideia do que eu vi. Uma coisa horrível, horripilante, escabrosa, assustadora, triste, estranha, diferente, desumana. E eu fiquei chateada. Aqui ela enumera, olha, um monte de adjetivos para descrever como ela se sentiu no momento em que ela viu essa cena. Eu vi um homem, um ser humano, igual a nós, remexendo na lata de lixo. E sabe o que ele estava procurando? Ele buscava no lixo restos de alimento. Ele procurava comida. Querido diário, como pode isso? Alguém revirando uma lata cheia de coisas imundas e retirar dela algo para comer? Pois foi assim mesmo, do jeitinho que estou contando. Ele colocou num saco de plástico enorme um montão de comida que um restaurante havia jogado fora. Ah, devia estar horrível. Ela sentiu nojo de ver aquela cena. Mas o homem parecia bastante satisfeito por ter encontrado aqueles restos. Na mesma hora, querido diário, olhei assustadíssima para a mamãe. Ela compreendeu o meu assombro. Virei para ela e perguntei: Mamãe, aquele homem vai comer aquilo? Mamãe fez um sim com a cabeça e em seguida continuou: Viu? Entende por que eu fico brava quando você reclama da comida? É verdade. Muitas vezes eu me recuso a comer chuchu, quiabo, abobrinha e moranga, e larguei no prato 2 vezes um montão de repolho que eu odeio. Puxa vida, eu me senti muito envergonhada. Por que que ela se sentiu envergonhada? Porque ela lembrou das vezes que ela reclamou da comida, das vezes que ela deixou comida no prato, e aí ela viu alguém que não tinha nada para comer, alguém revirando o lixo, então ela se sentiu envergonhada com aquela situação. Aquilo mexeu com ela. Então aqui a gente percebe o sentimento, a subjetividade que ela passa quando ela está escrevendo o texto. A gente percebe isso a gente ao lermos o texto, né? Vendo aquela cena, ainda me lembrei do Pó, nosso cachorro. Nem ele come uma comida igual àquela que o homem buscou no lixo. Engraçado, querido diário, o nosso cão vive bem melhor do que aquele homem. Tem alguma coisa errada nessa história, você não acha? Como pode um ser humano comer comida do lixo e o meu cachorro comer comida limpinha? Como pode, querido diário, bicho tratado como gente e gente vivendo como bicho? Naquela noite eu rezei, pedindo que Deus conserte logo este mundo. Ele nunca falha e jamais deixa de atender os meus pedidos. Só assim eu consegui adormecer um pouquinho mais feliz. Então, por que que ela recorre a Deus, né? Por que que essa personagem recorre a Deus? Porque para ela, ó, ela fala assim, ó, ele nunca falha. Para ela, Deus é o único que nunca falha, porque ela tá vendo ali que o ser humano está falhando, o ser humano está falhando em não valorizar o outro ser humano. Então, para essa personagem, quem nunca falha, quem conserta o mundo, quem nunca deixa de atender os pedidos dela, é só Deus, tá? Aí vem as questões. Na primeira questão referente ao texto. O texto lido, ele pertence ao gênero relato pessoal, ele é do tipo diário. Que marcas textuais comprovam essa afirmativa? Ó, o que que comprova? São os fatos que são narrados em primeira pessoa, são experiências pessoais e o fato de ter os elementos da narrativa, que é narrador, personagens, enredo, qual que é o enredo, qual que é o assunto principal ali, o que que desencadeou toda essa história? Ou ela vê o cara remexendo no lixo. Tudo isso foi por causa dela ter visto um ser humano pegando lixo para se alimentar. Isso é o enredo, esse é o assunto em torno do qual toda a história se desenvolveu, tá? A questão número 2. A narradora inicia seu relato afirmando não ter mais dúvida de que o mundo está virado ao avesso. Por que ela afirma isso?
Isso aqui não deveria ser um ponto de interrogação, né? Ela está afirmando, então eu tenho que colocar um ponto final. Peço desculpas aí pelo erro. Por que que ela afirma isso? Devido à forma como o ser humano é tratado no texto. A questão da inversão de papéis, onde o homem ele está sendo tratado como animal, né? Ele está sendo tratado, ele está sendo deixado de lado. Ninguém vê, ninguém está vendo a importância daquele ser humano ali naquele momento. Na questão número 3, o texto ele aborda uma problemática social muito específica. Indique tal problemática e justifique sua resposta. A problemática é a desigualdade social. E como que a gente pode justificar isso? Com a questão da inversão de valores. É o que é mais justificável nesse caso, inversão de valores, pois o homem é tratado como animal, tá bom? Ó, escrevi errado. O homem é tratado como animal. Pai, mamãe. Aqui na questão número 4, ó, em certo momento a narradora se diz muito envergonhada. Do que ela se envergonha? É aquilo que eu comentei com vocês quando eu estava lendo o texto. Ela se envergonha de reclamar da comida, de deixar comida no prato, enquanto outras pessoas, outros seres humanos procuram comida no lixo. Essa é a vergonha que ela sentiu. Ela sentiu vergonha das próprias atitudes. Na questão número 5, a narradora compara a vida de seu cachorro à vida do homem que buscava comida no lixo. A partir dessa comparação, pode-se afirmar que o autor do texto quer mostrar a vida humana muitas vezes sendo menos valorizada que a vida de um animal? Justifique seus comentários. Sim, né? Há aí, mais uma vez, a questão da inversão dos valores, porque o cachorro dela, o Pó, é nome sugestivo, né? O cachorro dela, que é um animal, ele é tratado muito melhor do que aquele ser humano que está lá comendo comida do lixo, né? Na próxima questão, na questão número 6. No final do relato, a narradora deposita sua confiança em um ser divino. Por que ela não deposita essa confiança em outro ser humano? Explique. Porque para ela Deus nunca falha e jamais ele deixa de atender os seus pedidos. Aqui ficou errado mais uma vez, dona Ana Paula. Jamais ele deixa de atender os seus pedidos. Era como se fosse o único que não falhasse com a menina, né? Porque ela tá vendo ali que o ser humano está sendo deixado de lado. E são atitudes próprias da humanidade. Então, para ela, o único que não vai falhar com ela naquele momento é Deus. Na sétima questão, em sua opinião, o que pode ser feito para diminuir o sofrimento de pessoas como o homem retratado no relato? Eu acredito que a questão de geração de mais empregos, a conscientização da população, a própria valorização do ser humano, tá? Porque se a gente não se conscientizar de valorizar o próximo, né? Como que vai acabar com tudo isso? Quantas vezes a gente olha um mendigo lá e, tipo, quase que chuta ele, né? Não enxerga ele como um ser humano. Às vezes a gente vê um mendigo, a gente acaba enxergando ele como um animal mesmo. E ele não é. Ele é um ser humano igualzinho a gente, às vezes pode ser até melhor. Às vezes pode ser uma pessoa mais humilde, com coração melhor, com caráter melhor do que muita gente, né? Aí, na questão número 8, eu peço para vocês encontrarem no texto adjetivos e substantivos. Os adjetivos, eles são qualidades. Eles qualificam um sentimento ou uma pessoa. E os substantivos, eles dão nomes às coisas, dão nomes aos objetos. Logo lá no início, quando eu estava lendo com vocês, eu até falei que ela usou um monte de adjetivos para mostrar como ela se sentiu. Ó, horrível, horripilante, escabrosa, assustadora, triste, estranha. Se não me engano, eu coloquei 6 adjetivos aqui. Se vocês tiverem encontrado mais ou tiverem colocado outros diferentes e tiverem em dúvida se são realmente adjetivos, é só me mandar e me perguntar que eu auxilio vocês, tá? E os substantivos, ó, são substantivos são nomes, são nomes das coisas, né? O substantivo ele dá nome às coisas, aos objetos, aos seres, então, diário, mundo, mãe, homem, lixo, alimento, e tem vários outros substantivos no texto. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha ficado claro para vocês, e qualquer dúvida podem me chamar, podem me perguntar, tá bom? Um abraço, tchau, tchau, se cuidem.